Olá, queridos, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que vocês vão estar sendo alcançados por esse vídeo, mas que o Senhor ele já possa te abençoar, falar o teu coração através dessa palavra. Quero me apresentar para vocês, eu me chamo Daniele e o Senhor ele tem colocado no meu coração o desejo de estar juntamente com vocês fazendo esse devocional, compartilhando da palavra, compartilhando aquilo que o Senhor ele tem colocado no meu coração. Que você seja muito bem-vindo, que o Senhor ele possa te alcançar através dessa palavra, que você se sinta à vontade para compartilhar o que o Senhor tem falado ao nosso coração, que você também se sinta à vontade para comentar aquilo que Deus também tem falado ao seu coração, amém? Que vocês saibam que é com muito temor, muito tremor, que eu separo esse momento do meu dia para estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus 14, a partir do verso 22, um texto muito conhecido, né? Que fala quando Jesus ele anda sobre o mar. Um texto, como eu disse, bastante conhecido, e eu quero começar a falar com vocês a partir do verso 28, que vai dizer, né? Ao que Pedro exclamou: Senhor, se tu és, manda ir-me ter ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Queridos, enquanto eu meditava nessa palavra, a gente olha para a nossa própria vida, né? E essa palavra nessa noite é direcionada a mim, é direcionada a você que está nos caminhos do Senhor e a você que anda longe dos caminhos do Senhor, né? Por algum motivo acabou se esfriando na fé, por algum motivo acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Esse texto ele é muito rico e fala muito ao meu coração. E nessa parte aqui, onde Pedro ele reconhece Jesus ali andando sobre as águas, eles estavam a caminho de um propósito. O texto vai dizer um pouco antes que Jesus ele convida que os discípulos, juntamente com ele, entrem no barco para que eles passem para uma outra margem, porque havia ali um propósito para ser alcançado, né? Eles tinham uma missão, eles tinham um alvo a seguir. E no meio desse trajeto, né, os discípulos estão atravessando, Jesus ele recua um pouco, vai para o monte orar, mas ele não perde os discípulos de vista. E o texto vai dizer, né, que veio uma tempestade muito forte ali, e os discípulos eles ficaram aterrorizados quando vê Jesus andando sobre as águas, né? E o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Pedro, ao reconhecer que era Jesus, de primeiro eles pensam que era um fantasma, mas quando o Pedro ele entende ali que é Jesus, ele fala: Senhor, se és tu, então me permita, né, ir a teu encontro. E Jesus ele fala: Pedro, vem, sou eu, vem. E Pedro ele começa a caminhar na direção de Jesus. Ele consegue também entrar naquela mesma dimensão e ir ao encontro do Senhor. Mas é algo aqui muito interessante que vai dizer essa palavra. Todavia, reparando na força do vento. Sabe, queridos, é isso que muitas das vezes nos tira do alvo, nos tira a força no meio da caminhada, quando nós paramos de olhar para Jesus e aquilo que Ele tem nos direcionado, nos falado, e nós passamos, muitas das vezes, reparar aquilo que está à nossa volta. Sabe, nesse episódio aqui, foi a força do vento, literalmente, que Pedro reparou, e isso trouxe para ele medo, isso trouxe para ele um temor, e o texto vai dizer que quando ele repara na força do vento, né, ele teve medo e com isso ele passou a afundar. Os olhos dele
parou por um instante de olhar para Jesus e reparou em tudo que estava à sua volta, sabe? Eu não sei o que o Senhor ele te direcionou, não sei qual foi o propósito que ele colocou no seu coração, qual é a missão, qual é o destino que ele tem te dado, mas o Senhor ele te convida através dessa palavra a não reparar na força, na fúria do vento. Muitas das vezes, e isso é muito claro para quem vive com Jesus ou quem já viveu e nesse momento se encontra cansado, como eu falei, afastado da presença do Senhor. Quando a gente está seguindo um direcionamento do Senhor, quando nós temos um alvo a alcançar, queridos, é comum, é natural que o mundo espiritual ele se movimente e coisas passam a acontecer, situações passam a acontecer, pessoas se levantam muitas das vezes, circunstâncias que a gente nem imaginava em áreas da nossa vida que a gente jamais imaginou que fosse acontecer algo diferente, acontece. E a gente para de olhar para aquilo que Deus ele tem falado, para aquilo que Deus ele tem nos direcionado, e a gente passa a reparar, os nossos olhos passam a olhar mais para essas coisas do que propriamente para Cristo, do que propriamente para a palavra. E a gente, com isso, a gente teme, com isso a gente se entristece, com isso a gente se fere, muitas das vezes desanima, mas o Senhor nessa noite, ele te convida, sabe? Ou nessa manhã, não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, ou nessa tarde, o Senhor, ele te convida a olhar, a continuar mantendo seus olhos fixos no Senhor. Sabe, eu sei que isso gerou em Pedro também uma experiência. Ele afundou, ele clamou, o Senhor, sabe, imediatamente o texto, ele é muito maravilhoso. Imediatamente o Senhor, ele resgatou ali a Pedro e os dois entraram são e salvos dentro do barco. Isso é maravilhoso, que você tenha esse entendimento que ainda que isso tenha acontecido, ainda que isso esteja acontecendo na sua vida, sabe, você para e pensa, nossa, é verdade, eu estava seguindo uma rota, eu estava seguindo um direcionamento do Senhor, mas tantas coisas aconteceram que eu parei de olhar para o que o Senhor estava falando, para aquilo que o Senhor estava me direcionando, e olhei e comecei a reparar, e acabou que eu me perdi, eu desanimei. Ei, que você possa entender nessa noite que quando você clama ao Senhor com sinceridade, pode ser em meio ao medo, em meio à angústia, em meio à depressão, não importa quão longe do Senhor você esteja, se você decidir dentro do seu coração clamar pelo Senhor Jesus, ele vem ao teu encontro imediatamente, sabe? Não é porque nós mandamos no Senhor, não, é porque ele nos ama e ele se move em íntima compaixão pelas nossas vidas, pela sinceridade do nosso coração. Então, nessa palavra, eu quero despertar você, animar você através dessa palavra, que não é o fim, sabe? Você pode pensar, meu Deus, eu estou tão longe, eu estou tão desanimada, eu estou tão cansada, eu não consigo ver uma solução para tudo isso que eu estou vivendo, porque realmente eu me perdi daquilo que eu precisava fazer, daquilo que o Senhor confiava em minhas mãos. Mas é tempo, sabe? Da gente entender que o Senhor, Ele quer que nós passemos e cheguemos do outro lado, sabe? O desejo do Senhor é que a gente alcance, que a gente viva o que Ele tem determinado para as nossas vidas, queridos. Não há tempo mais da gente se distrair, reparar, por mais difícil que esteja. Lembre-se, o Senhor ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco. Não há tempo da gente retroceder. Não é tempo da gente deixar que circunstâncias nos afastem de viver uma totalidade com o Senhor. A vinda de Jesus ela está bem mais próxima do que antes, sabe? Isso é muito comum da gente ouvir dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Queridos, isso é uma realidade que para aqueles que andam com os seus pés na terra, mas a sua mente no céu, têm entendido. Os sinais, eles estão aí, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo e Jesus, ele está às portas, sabe? Então não há mais tempo da gente perder tempo. Ele é a cura, ele é o consolo, ele é a provisão da nossa vida, ele é o socorro bem presente, ele é o nosso pastor, ele é a nossa lâmpada, ele é
tudo que a minha alma e a sua alma precisa. Eu sei que muitas das vezes isso não vai nos isentar de passar por circunstâncias que parece que nós, na nossa humanidade, não vamos suportar, mas que nessa hora você possa estar sendo tocado, alcançado por essa palavra. E a tua alma, o teu espírito, ele venha ser fortalecido, a tua alma ela venha ouvir a voz do Senhor através dessa palavra. Que o Senhor ele está contigo e ele anseia que você alcance tudo aquilo que ele já determinou para sua vida, sabe? Que não chegue o grande dia, sabe, do Senhor Jesus vir buscar a sua igreja e a gente ter reparado em tantas coisas que tirou o nosso foco, que tirou o nosso alvo. E quando a gente olhar, a gente está longe de Jesus, a gente está longe de ir para a morada eterna com Ele, sabe? Mas que nesse tempo a gente possa se despertar para aquilo que o Senhor tem feito, para aquilo que o Senhor ainda há de fazer através das nossas vidas. Que nessa noite você possa ser alcançado por essa palavra, que nessa manhã, que nessa tarde, a hora que você estiver ouvindo essa palavra, você venha ser, sabe, tocado e que o Senhor ele possa te convencer em voltar, sabe, para o caminho, em voltar para o posicionamento. Muitas das vezes nós não nos afastamos da presença do Senhor, de sair da casa do Senhor, de sair literalmente da presença dele. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, mas nós não conseguimos às vezes obedecer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus determina, porque nós estamos reparando muitas das vezes na nossa liderança, reparando muitas das vezes nas críticas, reparando muitas das vezes, sabe, na sedução desse mundo, e a gente está dentro da casa do Senhor, mas perdidos dentro do propósito. Mas que você possa voltar, sabe, a buscar aquilo que Deus ele tem determinado para sua vida. Que não seja a força do vento, que não seja a sedução desse mundo, que não seja um cansaço espiritual, que não seja alguém que te feriu, que te magoou, que venha tirar você do propósito, mas que você possa, em nome de Jesus, atravessar, chegar do outro lado, sabe? E cumprir tudo aquilo que o Senhor ele tem determinado para a sua vida, que você possa chegar do outro lado com a tua vida com santidade com o Senhor, que as suas vestes estejam limpas, brancas, para no dia do encontro, sabe, do Senhor Jesus com a sua igreja, com a sua noiva, a sua vida esteja ali, rendida, reconhecida diante do Senhor com humildade, com obediência. Essa é a palavra que o Senhor ele compartilha hoje conosco, que o Senhor possa nos abençoar. Eu quero fazer uma breve oração e que o Senhor ele possa falar, continuar falando aos nossos corações. Se você tem alguma palavra, alguma revelação dentro dessa palavra e quiser estar compartilhando aí nos comentários, fiquem à vontade, vai ser uma bênção. É sempre bom a gente falar, mas muito bom também ouvir, ler aquilo que Deus ele tem falado nos seus corações também. Amém? Oremos, Pai. Graças te damos pela tua palavra, Senhor. E aqui, meu Pai, diante, Senhor, desse vídeo para ser compartilhado, Senhor, com algumas pessoas, eu quero pedir ao Senhor que nos habilite, ó Pai, nos habilite o nosso interior a somente olhar para Ti, ó Pai. Senhor, eu sei que no meio da nossa caminhada nós encontramos muitas circunstâncias, ventos revoltos, Senhor, mar agitado. A nossa alma, muitas das vezes, Senhor, se agita dentro de nós, tentando roubar a nossa paz, tentando roubar, Senhor, o nosso equilíbrio. Senhor, circunstâncias que se levantam, Senhor, no meio da nossa caminhada, que muitas das vezes, Senhor, rouba os nossos olhos de estar findados em Ti. Mas eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, pela minha vida, pela vida dos teus filhos, ó Pai, mediante a tua palavra, Senhor, que nós possamos manter os nossos olhos fixados no Senhor. Que o nosso prazer, que a nossa alegria, Senhor, esteja somente em Ti. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor. E como a Tua palavra diz, ó Pai, os que olham para Ti, Senhor, não experimentarão, Senhor, a decepção. Os que olham para Ti, Senhor, não experimentarão a frustração. Deus, que nessa noite os nossos olhos possam manter, Senhor, fixados no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que diante de tudo que nós temos enfrentado, nós possamos, meu Pai, permanecer, meu Pai,
confiando, acreditando que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é o nosso escape, que o Senhor é a nossa fortaleza, meu Pai. Abençoa o teu povo. Toca naquele que está afastado, Senhor, dos teus caminhos. Toca naquele, Senhor, que está desanimado. Senhor, toca naquele que está, Senhor, entristecido. Coloca de pé, anima, Senhor. Sara as dores, cura as feridas, ó Pai. E continua fortalecendo aqueles, Senhor, que independente das circunstâncias, Senhor, tem mantido os olhos, Senhor, findados em Ti. Senhor, continua fortalecendo, continua animando, continua alegrando, Senhor, e que Tua palavra ela venha se cumprir. Manifesta em nós a Sua vontade, o Seu querer, meu Pai. É o que nós te oramos esta hora, Senhor. E desde já, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque sabemos, Senhor, que Tu és Emanuel, Tu és Deus conosco. Toma o nosso dia em Tuas mãos, que a cada momento nós possamos sentir a Tua presença, que a cada momento nós possamos sentir o Teu toque, meu Pai. É o que eu te peço junto com a Tua igreja, Senhor, e diante da Tua presença, meu Pai, nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, que vocês sejam abençoados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém?